Nós vamos continuar então, irmãos, a caminhar um pouquinho mais nesse Salmo 58, onde temos dado como tema ardor pela justiça. Nós vimos que esse é um salmo imprecatório, é um salmo em que Davi pede pelo castigo, pela justiça de Deus sobre a vida dos ímpios, homens acusados de corrupção. Nós vimos nos versículos 1 e 2, esse ímpio aí, pode ser traduzido, esses homens aqui, pode ser traduzido como deuses, mas eu acho que é uma forma assim, figurativa, né? Figurada, chamar de deuses, mas propriamente são juízes que pervertiam o direito, né? Davi faz perguntas retóricas. Esses juízes não falavam ou não estavam falando e julgando pautados pela justiça. Em vez de condenar o bem, condenar o mal e promover o bem, eles estavam muitas vezes invertendo aí as suas ações e até participando de atos corruptos. Irmãos, eu fico aqui me mordendo aqui para não dar nenhuma conotação política nas minhas falas, né? Mas não tem como fugir de uma realidade que nós estamos vivenciando hoje no país. É muito difícil. Não muito tempo, um avião com 340 quilos de cocaína. É muita cocaína. 340 quilos de cocaína. Foi interceptado pela Força Aérea, pediram para se identificar, não se identificaram, eles foram atrás do avião, o avião parou numa como é que fala, pista de pouso clandestina, eles pararam atrás, prenderam o camarada, levaram preso e o juiz mandou soltar, alegando que não havia suspeita plausível para prender para perseguir aquela aeronave. Foi uma abordagem indevida. Abordagem indevida. Não havia suspeita razoável para perseguir. Pegaram o camarada não quis parar, pousou numa pista clandestina por 340 quilos de drogas e não havia. Eu não sei o que passava na cabeça desse magistrado, mas a gente suspeita, né, o que aconteceu. Irmãos, entendem que isso aí é um exemplo terrível de obstrução da justiça? Obstrução nada. Deturpação da justiça. Spurgeon, comentando esse salmo, e eu lembrei isso na última quarta-feira, disse que quem se abstém de defender o direito é cúmplice do erro. Quem se abstém de defender o direito é cúmplice do erro. Nós vimos também no versículo 2, que esses juízes tinham corações ímpios. E também eles tinham mãos violentas, não só concebiam o mal no coração, mas também praticavam o mal. Realmente um quadro terrível que acontecia naquela época e não está muito diferente nos dias de hoje. Irmãos, é impressão minha só ou os irmãos concordam? Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Sim. É isso mesmo? Alguém discorda disso daí? Eu acho que é isso, né? Não estou falando de política, estou fazendo uma crítica ao que está acontecendo no nosso país em termos de justiça. Davi, então, faz um retrato, a partir do versículo 3, desses homens ímpios, ou desses juízes ímpios. Ele vai dizer no versículo 3 que eles são corruptos por natureza.
Olha o versículo 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Irmãos, aqui está um exemplo clássico da depravação total do homem. Desde que nasce, o homem, conforme diz lá no Salmo 51, versículo 5, o homem é concebido em pecado, né? Em pecado me concebeu minha mãe, né? Iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Não que a concepção seja pecado, mas a questão ali, que o próprio salmista identificou, que desde quando nasce, ele já nasce pecador. Irmãos, não é o meio que muda o homem, é o homem que muda o meio, entende? O pecado faz parte dessa natureza humana. Eu vi um filme recentemente de ficção, gosto muito de filme de ficção, gosto muito, mas a gente começa a olhar para essas histórias inventadas com outros olhos. Interessante que um resumo aqui, o filme era 2060, mais ou menos, e descobriram um planeta em que, muito parecido com a Terra, mas levaria 85 anos para chegar lá, para as pessoas conhecerem aquele planeta, e 85 anos para voltar, para contar como é que era o planeta, se podia estar lá, para depois então levar, entendeu? Então eles prepararam os jovens para que os netos deles chegassem lá, nesse planeta. Mas eles foram preparando os jovens, inibindo algumas sensações, completamente separados dos outros homens, para que eles não tivessem os mesmos desejos, as mesmas atitudes, o mesmo egoísmo, o mesmo mal das outras pessoas. Então, tudo perfeitamente controlado, um ambiente controlado. Adiantou? Não adiantou. Não passado muito tempo, eles já eram adolescentes para jovens, aí começou lá a surgir o pecado no meio lá, o egoísmo, né? A suspeita, a violência, tudo começou a acontecer. Aí eu fiquei, gente, isso aqui prova que a Bíblia estava certa. O pecado é inerente à natureza humana. Entende? Não adianta você viver numa ilha isolada. Infelizmente, ali naquela ilha isolada você será pecador. Não tem como, tá? E é isso. Davi está dizendo, esses homens já nasceram assim. Eles não foram influenciados pelo meio. São ímpios porque não creem em Cristo. São ímpios porque não andam no caminho do Senhor. Os juízes, então, eles só estavam evidenciando o verdadeiro caráter. Porque, irmãos, a maldade não é aprendida. A maldade é a expressão do estado caído do homem. Isso é, de fato, a maldade. Tem um texto, Romanos capítulo 3, versículos 10 a 23. Esse é um dos trechos mais importantes da Bíblia, né? Os adolescentes estavam lendo esse texto, né, na classe, há pouco tempo atrás, e discutindo, e eu só aprendendo lá, bebendo teologicamente lá, com aquelas postagens dos adolescentes. Irmãos, esse é um texto que você de vez em quando precisa ler, para recordar como é que nós somos e o que Cristo fez por nós. Romanos 3, 10 a 23, eu vou ler aqui na NVI. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Paulo está falando para judeus isso aqui. Não há ninguém que faça o bem. Aqueles homens que oravam a lei, não são os cumpridores da lei. Ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é o túmulo aberto. Com a língua... Aqui eu pulei um versículo para ele, não?
Tá certo? A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são ágeis para derramar sangue. Ruína e miséria marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Olha que quadro terrível, né? Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, olha como é que Paulo vai dizer que a lei ela é insuficiente, incapaz realmente de resgatar o homem. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei. É possível alguém cumprir todas as exigências da lei? A lei coloca todos os homens debaixo do seu juízo, porque é impossível alguém cumprir todas as exigências da lei. Pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é da lei, é de Deus. Independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Está falando lá dos registros do Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. E vamos ler o versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, essa é a característica de todo ser humano sem Deus. Todo ser humano que não acredita em Cristo está destituído da glória de Deus. Não há nada que ele possa fazer que vai garantir essa comunhão com Deus, vai garantir a sua salvação eterna, vai garantir uma vida no céu. É impossível. Ah, mas eu faço coisa boa. Não adianta. Você tem que fazer coisa boa, sim. Mas isso não vai te tornar uma pessoa que, aos olhos de Deus, seja perfeita a ponto de ir para o céu. Porque pecado não entra no céu, muito menos pecador entra no céu. Entende isso? Esse é o nosso quadro, a não ser que o próprio Deus nos dê o arrependimento para a vida eterna. Olha comigo em Atos, capítulo 11, versículo 18. Atos, capítulo 11, versículo 18. O texto fala assim: quando eles ouviram isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Quem concede o arrependimento, irmão? É Deus, é a obra de Deus no coração do ímpio. Todo aquele sem Deus ainda é um ímpio, ou seja, sem piedade, sem uma vida piedosa, sem uma vida com Deus, perto de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. É isso. Mas quem concede esse arrependimento, isso é graça. É a obra de Deus na vida de um coração pecador. Mas Paulo também vai dizer no versículo 4, na primeira parte, que os ímpios são tão venenosos como as serpentes. Salmo 58, versículo 4. Somente a primeira parte. O seu veneno é como veneno de víbora. É interessante aqui, irmãos, é que isso aqui é uma alusão à antiga serpente. Na realidade, está dizendo, olha, o ímpio, ele está a serviço do diabo, a antiga serpente. Sim, é isso.
Eles são comparados a serpentes venenosas. E a serpente, e aquele tipo de serpente que está lá, sabe aquele encantamento, e a gente vai falar sobre isso? O próprio o encantador que fala, né? Está lá tocando lá sua flautinha, né? Daqui a pouco dá bobeira e a serpente vai lá e pica o seu próprio encantador. Mas aqui está dizendo que o ímpio é como a serpente. Ele se volta contra a pessoa que cuida dela, né? Quando o seu treinador não se importa com ele. E vai dizer que, olha só, a segunda parte aí, né? A segunda parte do versículo 4, do versículo 5. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Bom, em primeiro lugar, a cobra tem ouvido? Não, a cobra não tem ouvido. Né? Então, aquele encantamento que aqueles, principalmente os indianos, né? Ele toca lá e a cobra fica lá, e a cobra venenosa, é o movimento do instrumento. A cobra fica meio que paralisada pelo movimento do instrumento. Tem ossos na cabeça da cobra que levam vibrações lá para o cérebro, mas não o suficiente para que ela ouça. O que o Davi está dizendo? Olha, os ouvidos desses juízes ímpios são como ouvidos de cobra. Não querem ouvir o clamor dos necessitados. Não querem ouvir o clamor por justiça. São insensíveis a esses clamores dos pobres e necessitados. Ouvidos de cobra. Tem ouvidos de cobra. Não quer. As pessoas estão lá clamando por justiça. E eles se fazem como tendo ouvidos de cobra. Não querem ouvir. Mas o texto bíblico vai dizer que esses homens estão debaixo de maldição. São 7 maldições, que eu vou deixar para a gente ver na quarta-feira que vem, pelo menos algumas dessas maldições. São 7 maldições que o texto vai referir. Né? São 7 maldições. São pessoas ímpias, são juízes ímpios, acusados de corrupção, são juízes ímpios rendidos ao pecado, e devido à sua impiedade, devido à sua falta de cumprimento ou de compromisso com a justiça, eles serão castigados por Deus. Serão castigados por Deus. Mas são 7 castigos que vão crescendo em intensidade. E são castigos bravos, bem fortes. Mas nós vamos deixar para ver na semana que vem, se Deus assim nos permitir, vamos caminhando devagar, né, nesse texto. Amém, irmãos? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Estou aqui perto. Obrigado pela tua bondade, Deus. Obrigado porque se não fosse a salvação em Cristo, seríamos tão ímpios quanto esses homens maus. Obrigado porque tu nos transformaste, tu nos fizeste novas criaturas, tu nos destes um novo coração. E por isso nós buscamos as coisas do alto. Por isso nós buscamos fazer a tua vontade. Por isso nós desejamos sempre fazer aquilo que é justo. Buscar a tua justiça, ó Pai, em todas as coisas. E por isso nós nos indignamos quando presenciamos ou quando tomamos ciência de alguma injustiça praticada. Ó Deus, venha punir os juízes iníquos. Venha abençoar, ó Deus, o pobre e o necessitado que precisa de justiça. Exerça, ó Pai, a tua justiça. Seja feita
a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém.